Dani, Pri, Oi, Keren. bom dia. Bom Oi, dia. Keren, tudo bem? E aí, como é que vocês estão, meninas? Meninas que eu já vi hoje de manhã. Deus é Enquanto a bom, Luísa né? estava virando para o cantinho, a gente estava aqui. É, Mas foi bom. verdade. Fernanda está aí. Fernanda que mandou aquele podcast maravilhoso ontem. Nossa, Foi como a eu queria Fernanda. escrever. Foi a Gente, eu achei que Fernanda você... que colocou. Gente, que Olha, maravilha. Luísa, tu tem que ouvir. Fernanda. Vou ouvir. Ouve, porque assim vale a Gente. pena demais. Ele no início ele fica ali um pouquinho, porque ele Aham. ainda está com o pessoal está entrando e tal, Convidados. É. mas a partir talvez ali uns 3 minutos, olha que palavra. Eu sempre amei essa história de Jacó, sempre gostei muito. Eu tenho até uma vez dei uma palavra, né, sobre Jacó. Aham. E assim foi muito legal para mim, né, ver esses detalhes assim, né? Mas ele trouxe ontem assim de uma profundidade, né? Muito bom, Fernanda, foi assim tremendo. Muito Como bom. Deus mexeu, né, com a gente. Olha, vale a pena. E isso é uma Então, chave, a gente abrir o nosso coração para o Senhor dessa maneira. é. O de hoje também foi muito bom. Hoje ele falou do encontro com a gente mesmo, né? Aí falou um pouco sobre o Espírito Santo, eu coloquei lá, também vale a pena, né? Colocou. Oh, glória a Que Deus. bom. Que Então eu bom. vou, porque eu pensei que eu vi lá, mas eu pensei que fosse repetido, alguém só repetiu, né? Então já é um outro. Que É legal, o de Fernanda. hoje. Ele Nossa, fez uma série, né? Cada dia ele falava do encontro de Jesus com uma pessoa da Bíblia, né? Aí Aham. hoje ele foi a última. Aí ele Cadê a falou do Lucy, encontro com a Carol? gente, né? Foi bom. Lucy hoje não veio, não. Acho que ela não Ah. sei se ela teve alguma coisa. Hoje ela não está aqui, não. Uhum. Ô, Fernanda, mas é muito bom, assim, eu já amo esses copos, já sigo eles, né, eles são, assim, tremendos, né, o Douglas Gonçalves é uma bênção, e, assim, tudo que ele traz tem sido, assim, muito, muito poderoso pra gente. E aí esse, então, meu Deus do céu, eu falei, caramba, Deus vai lá, Sabe? olha, assim, Eu torce, ainda não sai do terminei, não. Ainda vou pegar essa bênção. Eu só Muito parei bom. pelo meio, mas eu tô doida para assistir. Muito bom, muito bom. E aí, meninas? Vamos lá, então, sim. Hoje a gente começa Acho que pode ser no né? horário, de repente, aqui meio-dia, não sei. Carol, acho que seu áudio tá aberto. Eu já li a regra, Ela falou que não tem regra de trepar na grade, não. Eu já li, tia. Toda vez que ela fala na grade, a gente fala. Volta, dê a procura. Carol, o seu áudiozinho tá aberto, querida. Ela nem percebeu, ela estava falando com a O gente, seu né? áudiozinho tá Carol, aberto. Desculpa. Não, não tem problema não. Bom Oi, dia, Silva, Silvia. você tá aí também. Ficou? Que bom, Bom bom dia. Não, ainda tá tudo aberto. bem? Agora foi. Pri, Amém. vamos orar então para a gente começar, né? Vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, por mais Obrigada, esse dia, Jesus. por mais esse Amém. encontro, Deus. Como os Amém, encontros Jesus. contigo transformam a nossa vida, É como verdade, nós meu Deus. temos ouvido Obrigada. sobre isso, Senhor, e transforma realmente o nosso coração, muda o Amém, nosso Jesus. destino, Senhor. Não é Muda, só Senhor, um por favor. encontro de conhecimento, mas é de mudar o Amém. destino, de mudar a nossa mente. Em nome Deus, de e é tão bom Jesus. quando o Senhor trabalha dentro do nosso coração, e nós te Verdade, meu adoramos por isso Deus. nessa Muito manhã. obrigado, Jesus. Senhor, e agradecemos por esse tempo. Já tivemos um tempo de oração aqui, de Sim, meu intercessão Deus. com a Sim, Fabi. Jesus. Deus, que poderoso, Senhor, é ser Amém, ministrado Jesus. através da oração, ser Obrigada, ministrado através Jesus. dos testemunhos. Nós te Sim, louvamos meu por Deus. isso. Sim, meu E Pai. agora clamamos ao Senhor, conduz-nos na tua palavra, Em Senhor. nome de Estamos Jesus. finalizando esse capítulo aqui e queremos que seja mais um capítulo, Senhor, ó Deus, de preciosidade na nossa vida, Amém, de Jesus. pedras fundamentais, de Sim, ó profundidade em Deus. nós, Sim, Senhor. Senhor. O Senhor é esse Deus bom que tem continuado a trabalhar em nós, sem desistir. Muito obrigada por isso, Senhor. Que Obrigada, cada mulher Jesus. aqui, cada pessoa que acessar esse vídeo, Senhor, Sim, possa, Senhor. ó Deus, ser tratada pelo Senhor, Deus, e possa te conhecer mais, te buscar mais Em ainda. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meninas, olha só, hoje nós estamos para finalizar o capítulo 1 de João. É bom, né, que a gente não está saindo, mas isso é precioso. Não sei se a Fabi vai se lembrar, a Sil também, da pastora, aquela pastora que veio na catedral, não sei se há uns 2 anos atrás,
é uma pastora magrinha, branquinha, amiga do pastor Evander. Ela, não sei se ela é de Teresópolis, e ela, assim, trouxe alguma ministração com tanta profundidade. Laura. É a pastora Laura. de Isso, São isso Paulo, mesmo. ela. De São Paulo, né? Gente, ela, assim, Ela teve no trouxe uma maneira tão VOA simples. ano passado. Aí, que É, mas bênção. ela foi como para ouvir mesmo, né? Só para ouvir, né? É. Ela, assim, trouxe tanta profundidade, ela de uma maneira tão simples, ela começou a colocar as coisas de uma maneira tão profunda, e ela falou isso aqui, que eu falei assim, ainda bem que não sou só eu, graças a Deus, de ela ficar meses num livro, né? Ela falou, eu estou há 4 meses, sei lá, num tal livro, assim, e é assim mesmo, quando a E gente o vai Senhor tinha esmiuçando, dado para ela meditando. João, né? Aí, olha só, eu nem lembrava que era João. E é isso, assim, da gente ficar esmiuçando, né? Tão bom. E a gente está aqui, ó, para terminar o primeiro capítulo. Então, hoje a gente vai a partir do versículo 29 até o finalzinho aqui, que é 51. Mas dá para a gente ler, né? Dá para a gente conseguir ler e Ai, ir meu Deus, comentando desliguei. aqui. Oi, Fabrícia, voltamos, estamos aqui de volta. Meninas, a Pri quer ler, o que é que eu leia? A Pri gosta sempre de ler, mas ela está no trabalho agora. Tudo bem. Ok, Pri, vou seguir as tuas orientações. Quem quer ler, porque eu sei que tem alguns que estão no trabalho que tem um pouquinho mais de dificuldade, mas, assim, quem quiser ler, lê para a gente do 29, pelo menos, 29 até o 42, né? E aí depois do 43 até o 51, né? Pode ser assim? Quem puder ler. Tá. Vamos lá. Quer ler para a quiser gente, ler. Fabrícia? Fabrícia, pode ler? Dá para ler lá? Tá tranquilo. Lê para a gente, então, Fabrícia. Eu posso ler. Tá picotando para você? Porque para mim tá picotando muito. Ah, tá. Não, a gente te ouviu. Eu não sei se a minha internet não tá boa. Tá. Para mim tá picotando bem. Tá dando É a partir até do pra ouvir. 29? Isso. 1 João 1:29. É do 29 até qual? Até o 42. Até o Até 42. qual? Por favor. Até o 42. 29. Tá. Eu leio. Amém. Tá dando para ouvir bem, eu leio. Tá. Pode começar? Pode. No dia seguinte, vendo Jesus que vinha em sua... Pode? No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse que batiza com o Espírito é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhe: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde o Senhor mora? Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias,
Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Amém. Amém, meninas. Foi até. Não, vamos até aí, a gente comenta um pouquinho, depois a gente continua, então. João Batista que falou que não conhecia Jesus fisicamente, né? E como a gente falou, eles eram meio que parentes, né? Ele era filho de Isabel e tal. Ele conheceu Jesus no ventre, quando estava lá no ventre da sua mãe, aí, né? Mas não tinha visto a face de Jesus. E olha só como eles eram comuns, como Jesus era um homem comum, né? Que andava no meio da multidão. Tanto é que João Batista não reconheceu. E João também foi para o deserto, né? Ele viveu ali, exerceu seu ministério mais nas regiões ali do deserto, e ele estava longe, um pouco distante, vamos dizer assim, acho que da cidade, da sociedade ali, né? E Jesus também ficou um pouco oculto, né? A Bíblia não fala aqui, desses de 12 anos até os 30, né? Jesus fica aí oculto, talvez Jesus trabalhando lá nas oficinas do Pai, né, como uma pessoa comum, desenvolvendo ali, né, sua intimidade cada vez maior com Deus, né, e também as atividades dele e o seu ministério, Jesus se preparando, né. E aí João fala assim que não o conhecia, então fisicamente João não tinha muita noção de quem Jesus era, né, mas aí ele vê, porque aqui fala que ele testemunhou, que ele viu o Espírito Santo descer como pomba sobre Jesus, né? Mas antes ele fala assim, eis ali o Cordeiro de Deus, né? Ele apontando para Cristo, né? Eis ele o Cordeiro de Deus. E João fez questão assim de dizer, ele tem a primazia porque ele já existia antes de mim. Aí, se a gente pensar, poxa, João era mais velho que João, mesmo que só 6 meses, mais ou menos, mas João tinha nascido primeiro, né? Mas João faz questão de enfatizar isso para, assim, para mostrar essa divindade que Jesus era, ele continua confirmando que Jesus era aquele que estava desde o princípio de todas as coisas, que Jesus era divino, né? Esse verbo que ele falou, o verbo de Deus, né? Que criou todas as coisas. Então, ele, mais uma vez, aqui, ele vem dar uma pontuada nisso, né, de que Jesus era divino, que Jesus tinha primazia, porque ele já existia antes de todas as coisas, né? E ele fala, eu mesmo não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim primeiro. Mais uma demonstração de humildade de João, né? E aí a gente vai ver aqui, ele testemunha. Alguns vão dizer, tem pessoas que vão dizer assim, que isso não pode ser uma, como é que eu vou dizer, uma demonstração da Trindade, né? Mas tem alguns pregadores que usam isso daqui como se fosse demonstrando a Trindade, né? Que naquele momento que João vê o Espírito Santo descer sobre Jesus, como se fosse uma pomba, né? Quer dizer, talvez com um formato, uma forma mais ou menos de uma pomba, né? Estaria ali, e aí Deus fala com ele, então estaria ali reunido Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, representados ali, né, na mesma cena, vamos dizer assim, né? Porque Jesus encarnado, né, Jesus como homem, Deus e o Espírito Santo em forma de pomba, entre aspas, né? Eu creio que seja uma luz, né, tão grande que tenha descido ali sobre Jesus. E então tem alguns pregadores que falam isso, né? Não é uma, vamos dizer assim, uma doutrina que a gente possa dizer, né, que confirme essa trindade, mas é um símbolo, né? Não deixa de ser um símbolo, porque aqui ele fala assim que aquele que me disse que era para batizar com água, falou para mim, olha, quando você vê o Espírito descer como pomba sobre esse é o meu filho, né? Então, assim, João testificou isso, testemunhou isso, né? Que Jesus era o Filho de Deus, né? E é interessante, assim, Jesus, os outros evangelhos, eu acho que vão falar isso de forma mais clara, mas, assim, Jesus era como se o Espírito Santo estivesse pousando sobre o homem Jesus, significando que Jesus estava cheio do Espírito Santo, que Jesus seria cheio do Espírito Santo, né? E ontem a gente até comentou isso aqui, né? Poxa, a Pri até trouxe isso, né? Mas eles eram cheios do Espírito Santo, os profetas, João Batista também, né? Isabel ficou cheia do Espírito lá quando estava grávida e né, viu Jesus, enfim, né? Realmente a plenitude do Espírito Santo habitar em nós, como nós falamos,
foi uma promessa de Jesus, e Jesus é que concede esse Espírito Santo, né? Tanto é que João fala, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Mas, assim, eles recebiam visitações frequentes, né? E aqui Jesus precisava cumprir toda a lei, Jesus precisava cumprir tudo. Por isso que Jesus, tem outro evangelho que vai falar assim, que João fala, mas você vem a mim para ser batizado, eu aqui preciso ser batizado por você. E Jesus fala assim, não, eu preciso cumprir toda a lei, cumprir tudo que está escrito, né? Então, assim, por isso que o Espírito Santo vem e desce sobre Jesus, simbolizando esse batismo de Jesus, a sua entrada no ministério, sabe? Como se fosse assim, Jesus estava sendo ali confirmado, então que a partir dali ele estaria nesses 3 anos aí exercendo esse ministério, né? Como filho de Deus mesmo. Então, é como se fosse uma entrada, né? Essa bomba descendo sobre Jesus é uma marca ali de uma mensagem para a gente, de que o ministério de Jesus agora estava iniciando, de fato, sabe? É como se fosse nesse sentido, né? E aí, gente, 2 discípulos de João seguem Jesus. A gente, aqui até o 42, vai falar sobre isso, né? Como é que vocês são em relação aos amigos? Por exemplo, você tem um amigo muito íntimo, uma amiga, e que vocês andam muito juntas, tipo Sil e Fabi, assim, né? Fabi e Priscila, estão sempre juntas e tal, e uma na casa da outra, e viajam juntas, que eu estou sabendo aí dessa viagem de vocês, imagine, muita conversa, muita coisa boa, né? E aí, de repente, a tua amiga chega e fala assim, né, de repente a Sil chega e fala assim para a Fabi, eu vou me distanciar um pouco, porque eu estou buscando outras coisas para mim, eu vou estudar agora, vou mudar de cidade, minha família resolveu mudar, e aí como é que você reage, né? Tua amigona, você vai perder a tua amigona ali, né? Mas, assim, como é que você reage em relação a isso, né? A gente, assim, quando a gente tem amigos queridos mesmo, pessoas que a gente ama, a gente quer que a pessoa cresça, que a pessoa cresça mais do que a gente, amém. A gente quer ver a pessoa desenvolver, se ela está buscando algo que seja bom para ela, às vezes uma mudança de trabalho, às vezes alguém que trabalha junto, e de repente a amiga, não, eu tô saindo porque eu estou buscando algo melhor, conseguir uma oportunidade melhor, você fica triste, mas você quer que esse amigo cresça e se desenvolva, né? E a gente vê isso aqui em João Batista, né, gente? Porque aqui fala assim que quando eles viram Jesus passar, a primeira coisa que João fala é assim, eis lá o Cordeiro de Deus, olha, aponta para Cristo, né? Ele aponta, esse é o ministério dele o tempo todo, apontar, ele já vinha para preparar e ele já mostra, aquele ali é o Cordeiro, ele avisa aos amigos, olha, aquilo lá é melhor do que eu, aquilo lá vai ser melhor para a tua vida, né? Eis lá aquilo que você busca, lá está a tua salvação. E aí, os amigos ouvindo, né? Deixam João e começam a seguir a Jesus. Aí dá até uma dó, assim, né, no nosso coração, né? Você pensa assim, poxa, eles estavam com Jesus, eram seguidores de João Batista até então, e aí vem Jesus e os amigos já João, tchau, João, a gente vai seguir por um novo caminho, né? Às vezes, gente, falando aqui claramente, às vezes até uma mudança de igreja, a gente com igreja, então, né, que a gente anda muito junto, e de repente alguém, não, mas eu tenho uma direção para a minha vida nesse sentido, né? Eu senti isso, a gente está aí, ó, com o casamento da Bia, né? Da Bia Soares lá na igreja, e provavelmente ela vai para a igreja do noivo, né? Então a gente sente, né? Ela é líder da minha filha, que foi líder desde que a minha filha foi lá para a catedral, ela é líder dela, minha filha ama, mas vai ter essa separação. Mas porque o casamento dela é um nível a mais, ela agora vai andar com o marido, né? Precisa estar junto com ele. Então isso acontece e a gente sente. E aqui a gente vê assim, a gente fica pensando em João, né? João deve sentir assim, poxa, preparei eles todos até agora. Fiz tudo para eles, ensinei tudo, né? Estava aqui com eles e agora eles veem Jesus, mas aí esse ponto João aponta, não, pode ir atrás dele, vai, é lá que está a salvação, é lá que ele é o Cordeiro de Deus prometido, ele é aquele de quem tem anunciado, de quem eu tenho falado, e assim a gente vê, assim como é linda essa abnegação de João, né? De se colocar nesse lugar, de apontar mesmo e de permitir que os seus discípulos
porque às vezes a gente não permite. A gente, assim, né, liderança de célula, por exemplo, a gente tem pessoas, né, que a gente ama e a gente sabe que Deus tem mais e a gente vai ter que permitir essa pessoa sair. E tem muitas pessoas que não permitem. Às vezes você quer que a pessoa fique numa dependência emocional sua, né? Que dependa de você o tempo todo, que te admire, que esteja com você, mas assim, não é nessa base que as nossas relações têm que ser construídas, né? Em cima de dependência, da pessoa precisar, né? De você ter alguém que siga, que se siga, que ande contigo porque precisa de você, né? Eu gosto, assim, do pastor Evander, quando ele fala, assim, que muitas vezes, quando ele sai da igreja, que ele vai viajar, né, fazer alguma viagem, alguma coisa assim, e ele volta e ele vê que está tudo tão bem, que ele fala assim, eles não precisam de mim, né? E a gente precisa muito, mas ele, assim, ele vê que as coisas continuaram, caminharam, tudo se organizou, que teve outro que pregou, que o culto não deixou de acontecer, de nenhuma reunião, porque ele não estava, porque ele, assim... ele não é o indispensável é Jesus, né? É a presença do Senhor, e é isso que João Batista vem fazer aqui, ele aponta, olha, ele é o indispensável, ele é assim, a gente não pode ficar sem, né? Então, assim, agora vocês podem continuar caminhando com ele, eu libero vocês, né? A gente viu aqui a Sil liberando a Fabi, para a célula, porque é isso, amiga, agora está na tua hora, vai em frente, eu te abençoo, né? Eu te dou até discípulos para caminhar junto contigo, porque assim, eu sei o que Deus tem para você lá na frente, né? A gente não vai competir, né? Isso é lindo aqui de ver João Batista, não tem competição. João tinha assim, muito claro o que era o ministério dele, que era apontar para Cristo, que era preparar, né? E Jesus vem aqui com essa entrada, com esse batismo, entre aspas, aqui, né? O Espírito Santo descendo ali, confirmando, a partir de agora é com ele. Ele está tendo essa entrada no ministério, né? Até então Jesus só era oculto, João nem conhecia Jesus fisicamente, então assim, João só estava nessa expectativa, mas não sabia de fato. Mas aí, a partir daquele momento, houve aí essa separação em si, né, de um ministério. Ficou muito claro que João veio fazer, e agora, a partir de agora, era com Jesus. Olha que coisa linda, e João se alegra, né, com isso. Então, a gente, assim, pensar nos nossos relacionamentos, da gente também se alegrar com o crescimento, sabe, com o desenvolvimento de um amigo nosso, de alguém que a gente está investindo, né? A gente não investe para nós, a gente investe para o reino, investe nos nossos filhos, por exemplo, a gente investe para que eles tenham a vida deles. Um dia que eles disserem, mãe, estou saindo porque eu vou morar em outra cidade, eu vou para outro lugar, eu estou buscando isso para a minha vida, que a gente abençoe, desde que seja no Senhor, né? Debaixo da cobertura do Senhor. Eu sempre falo para minha filha, você pode ir para onde você quiser, desde que seja debaixo da mão do Senhor, que o Senhor esteja contigo, que Ele tenha te revelado, tenha te direcionado. Amém, a gente vai sempre abençoar, né? E é isso, assim, então é lindo a gente ver esse tipo de coisa, né? E aí, gente, a gente começa aqui a ver que os discípulos vão e eles fazem uma pergunta, né, mestre, né, chama Jesus logo de rabi, de mestre, né? Eles querem se colocar debaixo dessa autoridade, desse ensino de Jesus, né? Porque mestre, rabi lá para os judeus era só quem era mestre mesmo, quem ensinava, né? E aí eles falam, onde é que tu moras, né? Onde é que tu assistes, né? Aqui a palavra está até assim, né? Talvez em outras versões é onde você mora mesmo, né? E qual é o endereço de Jesus, meninas? Né? Essa pergunta ficou aqui no meu coração, né? Qual é o endereço de Jesus? Né? Onde é que Jesus mora? Onde é a habitação de Deus para nós, né? Qual é esse endereço aí, né? Aqui o texto vai dizer que Jesus fala assim com eles, vinde e vede. E eles viram onde é que Jesus estava morando, ficaram com ele naquele dia, né? E para nós, assim, onde é que Jesus mora? Como que Jesus está aí no teu coração, né? Qual é o endereço de busca de Deus, né? Qual é esse lugar, né, onde o Senhor trabalha, onde o Senhor assiste aqui, é onde ele executa as suas tarefas, onde ele dorme, onde ele trabalha, onde ele exerce a sua função, né? E onde é que Jesus faz isso, né? Qual é o endereço do Senhor? Será que é lá na Igreja em Movimento? Será que é na Wesleyana, né? Na Igreja Atitude?
Onde é que é? Na Assembleia de Deus, na Batista? Qual é o endereço do Senhor, né? O endereço do Senhor, assim, para a gente falando aqui, é primeiro no nosso coração, né? A gente precisa ter esse altar do Senhor, assim, vivo, atuante dentro do nosso coração o tempo todo, né? Aqui seu endereço, né? Se alguém perguntar onde Jesus mora, pode dizer, mora aqui, em mim. Mas não só no sentido assim subjetivo, mas no sentido de, não, ele mora mesmo, ele habita, porque ele é quem dirige, ele é quem governa aqui, ele quem orienta, ele quem tem a palavra final, né? Assim, esse Deus poderoso, esse verbo de Deus, né? Esse Messias prometido, né? Esse Emanuel, Deus conosco, ele habita na minha vida, habita no meu coração, né? E o endereço dele é onde ele é adorado, onde ele é buscado com essência, com verdade, com profundidade. Esse é o endereço onde a gente encontra Deus, sabe? A Fabi estava contando aqui né, do congresso lá, que ela foi, de crianças, e lá é endereço de Deus, né? Lá no meio daquelas crianças, o Senhor está lá se manifestando, sabe? Onde há corações rendidos, onde há busca pela presença do Senhor, é ali que o Senhor se manifesta. E talvez o Senhor agora, o endereço do Senhor hoje está lá na África, no meio de crianças, de pessoas se reunindo debaixo de uma árvore, né? Fazendo culto, né? Mas, assim, o endereço de Deus é lá, onde há a busca do Senhor, onde ele se manifesta, onde ele manifesta a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão. Esse vai ser o endereço onde ele vai ser encontrado, sabe? Não nos grandes palácios, né? Nos grandes lugares, nas igrejas suntuosas, nos castelos, né? Nas grandes construções, né? O endereço do Senhor é simples, é nos corações e é onde há fogo, onde há desejo por ele, né? Esse é o endereço do Senhor, né? E aí a gente vê aqui que André já era, o André, irmão de Pedro, já era um seguidor de João Batista, e foi ele que falou, olha, chamou Pedro e falou, vinde que eu achei o Messias, sabe, aquilo que João Batista me indicava, que falava, agora eu achei, é o Messias, e foi André, o irmão dele, que chama Pedro, né, e leva Pedro a Jesus, apresenta Pedro a Jesus, e aí Jesus imediatamente já olha para Pedro e fala assim, tu és Simão, filho de João, mas tu serás chamado Pedro, que quer dizer uma pedra, né, uma rocha. Você vai ser um instrumento, um fundamento, né? Quando a gente pensa assim no Evangelho, né, se fala que o Evangelho é construído em cima do fundamento dos apóstolos. Pedro foi um desses apóstolos e foi um dos primeiros, né? O Senhor tratou tanto com Pedro ali, né? Curando o seu coração e transformando ele nessa lasca de pedra, essa coisa difícil que ele era, numa firmeza, alguém assim que tem profundidade em Deus, né? Pedro foi assim um pai para a igreja enorme. A gente não idolatra, né? Como outras religiões, de achar que Pedro foi, né, é o máximo, até hoje é ele quem governa a igreja, não, o governo da igreja é do Senhor, né? Mas assim, que Pedro foi pedra fundamental, foi assim uma rocha, né? Um fundamento que a gente queira imitar, foi mesmo, né? E Jesus declara isso aqui para Pedro, e aí é lindo, né? E agora a gente pode seguir lendo o restante, né? Posso dar uma palavrinha? Pode, claro. É interessante essa passagem, que Jesus, ele olha para a gente, né, Rosane? Ele vê aonde o nosso futuro, né? Tu vê, para Pedro, já via o que Sim. Pedro seria, né? E isso me faz lembrar que quando o pastor Evander conheceu o meu marido no hospital, ele viu ali um homem de Deus. E não Glória a era, Deus. mas ele já via. E me chamou a atenção que eu fui com a minha sobrinha também para a igreja essa semana, aquela que tentou o suicídio, que eu falei com vocês. Para a glória de Deus, ela estava lá com a gente, né, na igreja, na terça-feira. E Graças quando a Deus. glória a Deus. E a Cissa hoje falando comigo, eu vejo ela uma menina forte. Amém, Jesus. Amém. Quer dizer, como que é? O Senhor, ele nos vê, né, além do estado que estamos, né? Ele nos vê além. Conforme você falava, eu escrevi aqui para que o Senhor possa nos levar na plenitude dele.
né? Para que Amém. possamos viver na profundidade dele. E isso é muito lindo e muito poderoso, né? Hoje o Senhor está falando com a gente que ele nos vê de uma maneira diferente, ele nos vê mais no profundo. O que ele está olhando para a gente? O que ele está vendo na gente, né? Vamos se fazer essa pergunta, né? Olha como que Deus é bom. Ele está vendo mais ainda, né? Olha que glória. E a gente vai tocar nesse ponto aqui agora, de Deus nos ver, que é lindo, é isso que você falou, Fabi. Pri, quer ler a partir do 43? Olha só o que vai dizer esse texto aqui, né? Finalizando aqui para a gente. Leia para a gente, Pri, até o 51. 43 ao 51. Amém, gente. Aqui tem uma exclamaçãozinha aqui que tremenda, né? Mas assim, eles foram contando uns para os outros, né? Apesar de aqui aparentemente era um homem simples, né? Que a Bíblia fala que Pedro era um homem iletrado, quer dizer, não tinha grande conhecimento, grande estudo, né? Mas eles foram contando uns para os outros e como Deus usou a vida deles, né? O que a Fabi colocou aqui de Pedro, Deus já viu o futuro de Pedro, né? Então, às vezes, não é pelo muito conhecer ou ter estudado, mas assim, você pode ser usado pelo Senhor. O Senhor te chama, o Senhor tem visto a sua vida e ele já te vê lá na frente aquilo que você pode se tornar nas mãos dele, independe se você tem estudo ou não, qual a tua profissão ou não, o que você exerce ou não, né? O Senhor já te vê lá na frente. E aí vai falar aqui que ele chama Natanael e Natanael fala, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Daquela cidadezinha, Nazaré parecia que tinha uma fama que não era muito boa, e assim, uma cidade talvez pobre, simples, comum, e não sei que tipo de fama, não pesquisei aqui para saber se Nazaré tinha muitos ladrões, se tinha muito... O que era que Nazaré tinha, que ela não era uma cidade talvez de bom comércio, né? Muita gente desempregada, talvez muitos mendigos na rua, não sei exatamente o que Nazaré tinha, mas ela não tinha uma boa fama. E assim, e aí ele logo pergunta, pode vir alguma coisa boa de lá, né? Porque falou que Jesus era o Nazareno, né? E são declarações que ele faz, apesar disso, né, o Senhor fala que ele não tinha dolo, que ele não tinha engano na vida dele, né? Então, era uma declaração que ele fez, né, mas que isso não comprometia aquilo que o Senhor já via a respeito dele, né? E aí, Jesus, a gente vê assim que Jesus é que deu significado para Nazaré, né? De ser uma cidade conhecida, né? Jesus colocou Nazaré no mapa.
porque ninguém falava sobre ela. E assim, qual a intenção de Deus nisso, né? Nazaré, Jesus nasceu e morou lá em Nazaré, né? Teve a sua infância toda, se desenvolveu, cresceu em Nazaré, né? E, e assim, é desses lugares simples, desses pequenos lugares que Deus tem suscitado grande força, né? O que a Bíblia fala, assim, que Deus usa as coisas desprezíveis e as que não são para confundir as que são, né? Então, assim, Jesus não era de Jerusalém, a capital, né? Onde tinha o templo, né? A cidade que se envolvia com comércio, né? Com outras cidades. Não, Jesus veio lá do fundo, lá escondido, lá de Nazaré, igual eu e você. Igual eu e você. A Sil quer falar alguma coisa. Pode falar, Sil. O teu microfone, Sil. Ligar o teu microfone. Hoje fazendo, bom dia, meninas, a paz. Hoje fazendo a minha devocional e meu tempo ali com o Senhor, e eu achei muito tremendo algo que eu li da minha devocional que me chamou muita atenção. E eu agradeci muito a Deus pela oportunidade de eu tê-lo, o Espírito Santo, né? Dele ter deixado isso, porque ele deixou isso quando ele foi para a cruz. Né? Ele tinha o Espírito, mas quando ele foi para a cruz, ele deixou o Espírito como presente para nós. Ele não nos deixou órfão, né? Diz assim, além disso, veja que maravilhoso, Deus deu o seu Espírito a Jesus para cumprir a missão do que nós estamos falando. Depois que ele teve sucesso, voltou aos céus, ele deixou o seu Espírito conosco, para que pudéssemos fazer o mesmo. Deus capacita aqueles que ele escolhe para cumprir os seus propósitos. E toda capacitação de que precisamos já está dentro de nós. Olha que coisa tremenda, né? Dentro de nós, que é por meio do Espírito Santo, que foi derramado em Pentecostes. Hoje somos lembrados do chamado de ser discípulo de Cristo e seguir o seu exemplo. Aí depois ele vai falando outras coisas. E eu achei isso muito tremendo, muito tremendo. Deus, ele nos chamou para ser diferencial, Deus nos chamou para nós sermos discípulos dele. Jesus, ele vê além. Os nossos olhos carnais não conseguem dimensionar quem a pessoa é, como a Fabi disse, que a Cissa falou, mas nós contemplamos, porque Jesus, ele vê muito mais além. Jesus, quando ele olha para mim, para você, ele olha além, porque ele tem um futuro preparado para nós. Nós não conhecemos o futuro que Deus tem para nós, mas Jesus já conhece. E Jesus, ele nos deixou o Espírito Santo para que nós, como ser humano, nos fazer conduzir em oração aquilo que Deus tem. Quando eu orava hoje pela manhã e eu dizia isso para o Senhor através da minha vida, e eu falava para o Espírito Santo, ai Espírito, eu quero conhecer o sobrenatural do que o Senhor tem. Você diz, às vezes a gente não tem um estudo suficiente, mas nós temos o Espírito Santo. Exatamente. Ele é sabedor de todas as coisas. Ele é poderoso. Então, quando nós descobrimos isso dentro de nós, que o Espírito habita dentro de nós e que nós possamos fazer coisas imagináveis, coisas o qual nós nem imaginamos fazer, porque o próprio Jesus, ele caminhou conosco durante 3 anos e os discípulos só foram descobrir isso quando ele foi para a cruz. É lindo, gente. Só quando ele foi para a cruz que ele descobriu, porque Pedro negou ele. Pedro, a criada disse, você não andava com ele? Né? E Jesus, ele falou, você me negará ainda por 3 vezes, o galo vai cantar. Então, quando Jesus deu a oportunidade para Pedro, quando Jesus chamou eles de novo, quando Jesus ressuscitado veio, chamou ele para lanchar com Pedro e João. Olha que coisa tremenda! Olha que maravilhoso! Os olhos de Pedro se abriram. É isso. É a chave, os nossos olhos precisam se abrir para isso.
para essa prioridade que Jesus nos está nos chamando. Isso que a Rose está fazendo conosco, porque a Rose tem sido um canal fluir do Espírito para Jesus. esse canal, para que os nossos olhos se abram. É isso que Deus tem para nós. Então, se nós nos despertarmos para isso, nós vamos viver coisas imagináveis, coisas que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, que nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso. Ponto. Vou parar, porque senão eu falo demais. Pode continuar. Meninas, é isso que a Sil falou, assim, da gente entender esse poder dos poderes que habita em nós, né? Essa maravilha, que privilégio. E assim, nós aqui somos igual Nazaré, que tem alguma coisa boa vindo de lá, de pessoas tão simples, sabe? E assim, Deus nos capacitando, é o Senhor que nos vê lá na frente, sabe? Nazaré podia pensar assim, quem sou eu, né? E agora, o Messias morou, andava aqui nas minhas ruas, né? A cidade poderia pensar assim, morou aqui, a casinha dele era aquela ali, sabe? Mas era o poder de Deus, e olha só como o Senhor, assim, projeta lá na frente, né? Que coisa maravilhosa. E isso que a Sil colocou aqui, essa é a nossa motivação aqui, é de você, cada uma mulher que está aqui, entender que o Senhor tem um propósito, e assim, que o Senhor pode cumprir, quanto a gente se entregar nas mãos do Senhor, a gente se tornar esse endereço aí do Senhor, né? O Senhor vai fazer coisas maravilhosas que a gente nem pensa, sabe? Capacitando a nossa vida. Se a gente acha que a gente não tem capacidade, o Espírito Santo está aí para nos dirigir em toda essa verdade, né? Isso é lindo. E a gente vai ver aqui Natanael aqui falando, pode vir alguma coisa boa de lá, pode vir alguma coisa boa, alguma coisa boa da sua vida. O que já veio de bom da sua vida? Né? Quem você era e o que você é hoje. Às vezes a gente olha aqueles quadrinhos motivacionais, né, que a gente vê as pessoas colocando assim, hoje eu tenho coisas que eu orei há um tempo atrás, né? Hoje eu vivo coisas pelas quais orei e tal, né? A gente já viu essa frase por aí. E é isso, às vezes você vai vivendo uma coisa e fala assim, meu Deus, como que eu cheguei aqui? Só pelo poder de Deus, sabe? Por esse poder do Espírito Santo atuando na nossa vida, é que a gente chegou a determinados pontos, né? Isso é lindo de ver como Deus escolhe as coisas simples, as desprezíveis, as pequenas, para desbaratar as grandes, né? Os grandes conhecimentos, as grandes filosofias aí do mundo, sabe? O Espírito Santo é que tem a revelação de Deus para nos dar, né? Isso é lindo. E a gente vê aqui Natanael, né, dessa forma, meio que duvidando, né, pode ver alguma coisa boa de lá. E aí Jesus fala assim, né, ali está um verdadeiro israelita. Jesus fala dele, ele fala, como que você não conhece? Né? O Senhor, é aquilo que a Fabi falou, do Senhor já te vê. É o que a gente viu aqui na passagem. Jesus fala para ele, eu te vi, lá debaixo da figueira, te vi lá. Hoje, meninas, o Senhor te vê. Está te vendo aí, onde é que você está, né? Fabi no laboratório, a Sil ali no escritório lá, Keren em casa, né? A Luísa talvez esteja na loja, ou então lá na fábrica dela, Fernanda ali sentada na máquina, a Carol lá com as suas meninas, né? Lutando lá com as suas meninas, Fabrícia aqui, a Pri cuidando de pessoas. Gente, o Senhor está te vendo hoje, onde você está. Esse é o endereço. Esse é o endereço. O Senhor já te olha, sabe? E Ele está te vendo hoje aí nessa posição. Agora, Ele sabe que posição Ele tem para você amanhã. E assim, não são posições só de grandeza, mas posições de liderança sobre corações, de influência sobre pessoas, sabe? De influência santa. Isso que João Batista veio fazer, de apontar, olha, o Cristo. João Batista tinha muita tranquilidade em relação ao propósito da vida dele. Por isso, João Batista não fica enciumado, João Batista não compete, porque João Batista sabia qual era o propósito dele. E o Senhor tem um propósito para você, Ele quer te fazer descobrir esse propósito hoje na tua caminhada, sabe? Descobrir que você tem um sentido para a sua vida e que Ele quer te usar. E é Ele quem capacita, é Ele quem te enche. Assim como Natanael, o Senhor
o Senhor já te vê lá na frente, né? O Senhor vê o casamento da Luísa lá na frente, o casamento da Carol, a gente lá na igreja celebrando, se alegrando, sabe? Um marido abençoado que vai caminhar com elas, vai ser assim, vai abrir célula em casa, vai abrir a sala da casa para uma célula, sabe? Assim, é o Senhor é quem vê, sabe? Assim como ele viu a Natanael aqui, e ele vê a nossa condição, sabe? Às vezes a nossa condição de mais fraqueza, né? Ontem, nesse podcast do Douglas, ele fala ali uma coisa muito importante sobre fraqueza, sabe? Sobre assim, o Senhor vê a nossa fraqueza, né? Quando a gente pensa que a gente vai estar num patamar, e o Senhor vê que essa é a maior glória do homem, né? É quando ele reconhece ali na sua fraqueza. E é isso, o Senhor vê as nossas pequenezas, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, nossas dúvidas, nossos anseios, o Senhor vê, assim como ele olhou para Natanael lá. Eu não sei o que Natanael estava fazendo lá, debaixo da figueira, né? Não sei se ele estava meditando, se ele estava comendo, o que ele estava fazendo lá debaixo da figueira, que o Senhor o viu, sabe? E o Senhor amou esse homem, o Senhor te vê e ele te ama, sabe? O amor dele vai te buscar lá debaixo da figueira. O amor dele vai te buscar lá na tua cidade, lá no teu morro, lá na tua sala, no teu quarto. O Senhor entra, o Espírito Santo tem esse poder de chamar a tua vida de onde você estiver, né? A Bíblia fala que o Senhor chamou Jesus de Nazaré, de uma cidade que não tinha nada, aparentemente apagada do mapa, né? Foi dali que o Senhor tirou o Messias, sabe? E assim, é daí da onde você trabalha, de onde você mora, que o Senhor está tirando pessoas para influenciarem outras pessoas, pessoas com um propósito de vida definido por Ele e que podem ser habitação do Espírito Santo, podem fazer a diferença na terra, transformar a vida de pessoas por causa da influência, por causa de contar do Senhor, assim como João Batista que contava, apontava, que a gente seja isso, que nós sejamos essas mulheres, sabe? Cheias do poder de Deus, sabe? Cheias das decisões de Deus, da sabedoria do Senhor, do conhecimento do Senhor, para espalhar isso por toda a terra, né? E assim, Natanael fica até meio confuso, da onde é que tu me conhece? O Senhor fala, eu já te vi, eu já te vejo hoje, mulher. Já te vejo, eu te vejo daqui a um ano, eu sei onde você vai estar daqui a um ano. Eu sei com quem você vai estar caminhando daqui a um ano, daqui a 5 anos. Eu sei o nível que você vai estar. E eu estou investindo em tua vida hoje. Eu estou investindo, sabe? Tudo assim, começa a alinhar aquilo que você tem desejado, que você tem sonhado, sabe? Alinha isso com a palavra do Senhor. Começa a proclamar, sabe? A teu respeito também. Quando você acordar de manhã e você pensar, nossa, hoje eu estou péssima. Eu sou tão confusa, eu não consigo tomar decisão de que roupa vou vestir, estou confusa em relação a isso ou em relação àquilo. Não troca esses pensamentos, fala assim, eu sei que eu tenho debilidade, mas é o Senhor quem me ajuda, é o Senhor quem vai à minha frente, né? Às vezes você vai levantar e você vai ver a perspectiva do teu dia e fala, meu Deus, hoje vai ser difícil, hoje eu vou chegar lá no trabalho, tem aquela situação difícil para enfrentar, mas assim, acorda de manhã e pensa, não, mas o Senhor vai adiante de mim, o Senhor vai à minha frente, o Senhor está à minha retaguarda, é Ele quem me direciona. Eu tenho debilidade sim, mas o Senhor me fortalece e me põe de pé. Quando eu caio, é Ele que me levanta, que me fortalece, sabe? E o Senhor vai transformando a nossa vida, né? O texto vai finalizar aqui falando assim, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus disse isso para Natanael, e Jesus fala isso para a gente hoje. Nós vamos ver a glória de Deus, vamos ver esses feitos maravilhosos, essas coisas maravilhosas, os anjos de Deus servindo, descendo, subindo e descendo da terra, né? Fazendo aquilo que lhe apraz, aquilo que o Senhor designou, e nós vamos ver essa glória de Deus agindo na nossa vida. Quando a gente vê, igual a Fabi estava contando hoje de manhã, de crianças sendo usadas para
para curarem, para impor as mãos, para orar por pessoas e as pessoas serem curadas de câncer. Nós vamos ver isso, sabe? Os anjos ministradores, essa coisa gloriosa da vida de Deus, nós vamos ver isso acontecendo, sabe? Porque o Senhor disse também que nós faríamos obras maiores, daríamos continuidade a obras maiores ainda, mais coisas ainda, né? Que nós completaríamos aqui na terra todo o ministério de Jesus. Por quê? Porque nós temos o Espírito dele habitando em nós, por causa da vida dele habitando em nós. É por isso que a gente vai fazer diferença. Não é pelo nosso muito saber, pelo nosso conhecimento, que nós vamos conquistar isso ou aquilo, mas assim, pelas conquistas do reino de Deus. Quanto mais entregas, quanto mais quebrantamento da nossa vida diante do Senhor, quanto mais busca, mais nós vamos ter dele para distribuir para as pessoas, né? Isso é poderoso, né? O que a Sil colocou aqui, realmente, assim, de o Espírito Santo. Que privilégio, sabe, de quem somos nós. Eu sempre penso na minha condição, quem sou eu para estar aqui falando com vocês, meninos? Quem sou eu? Eu estou aqui na minha mesa, na minha sala, aqui no meu cantinho, falando para vocês, motivando, sabe? Eu não tenho a pretensão de ser rabi, de ser o mestre, porque eu não tenho isso, mas assim, enquanto o Senhor me der vida e que o Espírito Santo atuar em mim, que eu possa distribuir aquilo tudo que ao longo do tempo eu possa ter acumulado, que eu possa distribuir, né? A gente ser como igualzinho a João Batista, né? Gastar a nossa vida, né? Como aquele cântico, né? Por ele que eu estou gastando a minha vida, né? Perdendo tudo. Se a gente tiver que perder, é o nosso tempo. Não, nós estamos ganhando, perdendo tudo por amor e com alegria, sabe, para fazer o Senhor conhecido. Tem um outro cântico também do Drops, que ele fala assim: essa é a minha promessa, gastarei meus dias para te coroar, né? Esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. Que a gente conte, olha, eu amo mesmo ao nosso Deus. Quando pessoas vierem e rejeitarem o nosso Deus, que você diga, não, tudo bem, mas eu amo mesmo esse Deus. O meu amor por Deus não vai ser segredo. Eu vou espalhar, eu vou contar, eu vou contagiar as pessoas com aquilo que eu sou. Que eu sou é a habitação do Espírito Santo. Eu sou é o endereço de Deus. Quer saber onde Deus mora? Vem na minha casa. Quer saber onde Deus mora? Olha para mim, né? A gente tem até uma controvérsia aí de textos que falam assim, não olha para o homem, não olha para Jesus. Realmente a gente não tem que estar olhando para as falhas dos homens, para os defeitos das pessoas, colocando isso como impedimento para seguir a Jesus. Mas o apóstolo Paulo fala, né? O apóstolo Paulo fala dele, né? Me segue, olha para mim. Pode olhar para mim. Então, assim, quer saber o endereço onde Deus mora? Olha para a minha vida. Eu sou uma pessoa regenerada, transformada. Eu fui nada mesmo, eu era nada, eu era um zero à esquerda. Mas hoje não, hoje eu sou a habitação do Espírito Santo, né? Que Deus, assim, nos encha nessa manhã, nos ensine dessa forma aqui, a apontarmos para o Senhor e a sermos esse lugar, saber que, assim, que o Senhor nos vê onde nós estivermos, fazendo o que estivermos fazendo, como diz o Salmo 139, né? Se eu tomar as asas da alva e habitar lá no lugar mais alto, o Senhor te vê, o Senhor te chama, e o Senhor quer te encher para a glória dele. Amém? Terminamos aqui o primeiro capítulo. Conseguimos terminar o primeiro capítulo, e vem aí o capítulo 2 com coisas lindas para a gente também, né? Coisas poderosas, o Senhor vai ministrando ao nosso coração. E amém, meninas. É isso que essa porção que o Senhor tinha para a gente hoje. Lembrar de que o Senhor está te vendo e que o Senhor tem um projeto de vida. Desde que você nasceu, Deus projetou a tua vida, né? E Ele... Perdão. Como eu sempre falo, meninas, é de glória em glória. Amém. É de glória em glória. A vida do cristão é de glória em glória, subindo, né? Chegando cada vez mais próximo do Senhor. Ai, que dificuldade, meninas. Eu não tinha espirrado até aqui, agora no finalzinho vem respirar. Vamos orar, meninas? Amém? Vamos orar. Glorificado seja o nome do Senhor.
Ele ligou ali o motorzinho ali na minha frente, na porta. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada Jesus. pelas mulheres que o Senhor tem reunido aqui nessa manhã e para quem o Senhor tem se revelado, Senhor. Ó Deus, Jesus. mulheres para quem o Senhor diz, eu já te vi. E eu já te vejo lá na frente, Senhor. Aleluia. Como a tua filha falou aqui, o Senhor já sabe do nosso futuro. É E Ele verdade. que projeta. E é isso que o Amém. Senhor viu em Pedro, e o Senhor viu em Natanael, e o Senhor É, já meu nos Deus. vê, Senhor. É, Deus, e o teu Jesus. futuro é bom. Senhor, os teus caminhos são bons, Senhor. Como diz a tua palavra, tu é que sabes os caminhos, Senhor, e os planos que tu tens a nosso respeito, e são planos bons, Senhor, de nos fazer bem e não mal, Senhor. Amém. Para que o Senhor nos dê o fim que nós desejamos, Senhor. É assim que declara a tua palavra, e nós tomamos posse disso nessa manhã. Cada Meu uma Deus. mulher aqui, Senhor, seja impactada, Senhor, Em pelo nome teu de poder, Jesus. Senhor, Em pela nome de presença do teu Jesus. Espírito Santo, Senhor, ó Deus, por ser essa habitação do teu Espírito, que o Espírito Amém. Santo, Senhor, possa fazer reboliço no coração de cada mulher aqui, Senhor, Amém. levantando, Senhor, levando elas além daquilo que elas Aleluia. possam imaginar, Senhor, em Aleluia. nome de Jesus. Amém. Muitas talvez se acham aqui tímidas, Senhor, se acham, Senhor, que tem muitas limitações, Senhor, mas Ai, tu meu pode Deus. levar elas além. Senhor, cada Aleluia. uma de nós aqui pode ser capacitada pelo Senhor para fazer Amém. coisas inimagináveis no Amém. teu nome, Senhor. Amém. Agir no teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Aconselhar, abençoar, curar, Isso, irmão. Sim, meu profetizar, Deus. Senhor. Sim, meu Proclamar, Pai. acolher, tudo no teu nome, Senhor, Sim, para a meu Deus. glória do Senhor. Deus, mas nós Aleluia. queremos ser como o João Batista, apontando sempre para o Senhor, Amém. para aquilo que o Amém. Senhor é. O Senhor é o tudo em nossas vidas. O Aleluia. Senhor é o transformador nas nossas vidas, Senhor. Amém, E nós Jesus. nos submetemos a Ti, a ação do Sim, meu Senhor. Deus. Oh, Sim, meu Deus, Pai. muito obrigada pelo Obrigada, investimento Jesus. do Senhor. Obrigada pelo Sim, Senhor meu não Deus. desistir de nós Sim, naqueles meu dias Pai. mais ruins, naqueles dias mais cinzentos, Senhor, É mais verdade, meu difíceis, mais Deus. embaraçados da nossa vida. O Senhor nos vê e o Senhor nos Aleluia. tira de lá com mão forte, Aleluia. com mão Aleluia. poderosa, Senhor, e Glória a nós te Deus. adoramos por isso, porque o Senhor é quem tem nos levantado, Senhor. Cada Amém. uma que está aqui, cada uma que vai acessar esse vídeo, Senhor, pode Sim, meu entrar, Deus. Senhor, na plenitude do Senhor. Deus, Aleluia. entrar naquele lugar, Senhor, ó Deus, de Meu Deus. tratamento do Senhor, Deus, e ser Sim, meu Pai. completamente transformada e usada para a tua glória, Senhor. Amém. Deus, que o Senhor mude a nossa forma, mude a nossa Sim, meu mente, Deus. Senhor. Sim, meu Deus, Pai. em nome de Jesus, e capacita cada uma aqui, Senhor. Em Deus, a nome de viver, a Jesus. ser esse endereço do Senhor. Deus, que se Aleluia. ache em nós, Senhor, a morada do Altíssimo, a morada do Amém. Senhor. Deus, em Amém. nome de Jesus, Pai. Amém. Muito obrigada, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Amém. Jesus. Amém. Amém, A gente Jesus. tenha uma Amém, manhã meninas. abençoada, um dia abençoado. E amanhã, qual horário? 10h40 mesmo. 10h40. Meninas, a gente a Laci até comemorou, eu acho que esse horário realmente, a gente está percebendo isso, né? Foi o que a gente falou hoje de manhã, né, Pri? Que seria o horário mais acessível, né? Verdade. Amém, meninas. Então tá. Então, Gente, tá bom. beijo. Até amanhã. Beijo, meninas. Até amanhã. Beijo, até Tchau, amanhã. beijo. Tchau. Tchau.